Qual é a nossa origem? A ciência aposta no macaco. Eu prefiro acreditar em Deus. Mas ciência e Deus estão em conflito? O tema de hoje apresenta o criacionismo como uma alternativa para explicar a origem da vida. Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia ao Ponto. E o estudo de hoje trata do tema do criacionismo. Olha, eu vou avisar para você, vai ter muito texto, pouca explicação, porque os textos aqui que eu vou apresentar para você, eles são muito elucidativos, são muito claros. Então, se você está aprendendo sobre esse assunto hoje, pegue sua Bíblia, pegue um papel para anotações e vamos considerar alguns textos que podem ser afirmativas da palavra de Deus sobre a teoria criacionista, ok? Primeiro texto? Não. Primeira oração. Pai de amor, conduza-nos no estudo de hoje, para que cada internauta, cada pessoa que crê, talvez no evolucionismo, possa entender uma nova perspectiva da nossa origem pelo criacionismo. Ilumina-me para que eu saiba como melhor explicar a tua palavra e o aluno, o internauta, para que possa melhor entender o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos para Gênesis 1:1. A origem. Gênesis 1:1. Olha, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um apanhado de textos da Bíblia, que você vai acompanhar aqui na tela, e cada um desses textos falam por si mesmo. Primeiro texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto final. Eu já vou terminar o estudo aqui mesmo. No princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia está afirmando que a criação foi de origem divina. Deus criou os céus e a terra. Segundo texto, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Segunda afirmação, o homem é a imagem de Deus, não é a imagem do macaco. Deus criou o homem e também criou a mulher. Terceiro texto, Êxodo 20, verso 11. Abra aí sua Bíblia, avança um pouquinho agora. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 20. Verso 11. Esse texto aqui que eu vou ler, Êxodo 20, verso 11, ele está inserido dentro dos 10 mandamentos, que é uma espécie de, palavra autorizada. Os mandamentos foram escritos por Deus, olha aqui, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Vamos para o 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que criação e sábado estão interligados aqui. Foi no ato da criação, Deus formou o homem e a mulher. Aliás, esse texto afirma mais do que isso. Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Foi criado por Deus. E no 7º dia, ele descansou. Então, o sábado é uma espécie de celebração da criação. Vamos para o quarto texto. Salmo 33, 6. Eu estou mostrando diversos textos que vão falar a mesma coisa, mas é isso que a Bíblia é. Ponto a ponto, você vai entendendo o que a Bíblia vai revelando. Autores diferentes, em épocas diferentes, falando uma mesma verdade. Isso deve significar alguma coisa para você. Salmo 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Uma outra afirmação criacionista. Os céus, pela palavra de Deus, se fez. Vamos a outra passagem, Salmo 139. Encontre aí na sua Bíblia. Salmo 139, versos 13 e 14. Diz assim, aqui é um testemunho de Davi, tá? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Fico aqui com o versículo 13, que é um testemunho pessoal de Davi. Davi era criacionista. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Vamos para outro texto, Isaías 45. Avança um pouquinho aí na Bíblia. Isaías 45, versos 12 e depois o verso 18. Versos 12 e depois o verso 18. Eu fiz a terra, olha, aqui é Deus falando, hein? Eu fiz a terra e criei nela o homem.
As minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Vamos para o 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha, esse texto aqui é extraordinário. É a assinatura criacionista de Deus. O próprio autor se revela como sendo o Criador. E ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, não existe nem possibilidade de outro Deus ter criado a terra. Muito menos o macaco. O macaco é uma criação de Deus. Mais um texto que fala de criacionismo, porque é a junção desse conhecimento que vai formando o seu conceito de valor e vai dando a você uma cosmovisão clara sobre a nossa origem. João 1,3. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora uma afirmação no Novo Testamento sobre a origem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo Jesus. Atos 17. Já mostramos alguns textos no Antigo Testamento. Vamos para textos no Novo Testamento. Atos 17, versos 24 ao 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 26. 25. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Olha o que aqui diz o 25. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A origem da humanidade está em Deus, e ele fez toda a raça humana de um só, a partir de Adão e Eva. Na verdade, a partir de Adão, né? Eva já foi feita depois. Está claro isso aqui? Então, o texto bíblico é claro em afirmar que de toda a terra, toda a raça humana teve uma origem em um só. E a Bíblia fala da criação de Adão. O primeiro ser humano criado foi Adão. Tranquilo? É provável que o macaco, certamente o macaco já havia sido criado quando os animais foram assim feitos. Deus formou o homem do pó da terra. Deus colocou a sua mão na criação do homem. Outro texto, Romanos 1,20. Esse texto aqui também ele é muito bom, muito elucidativo. Eu falei que eram muitos textos, né? Pois é. Romanos 1,20 diz assim, esse aqui é muito forte. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse texto está dizendo o seguinte, que a natureza, a criação, revela o seu Criador, que eu sou uma expressão do meu Criador, e eu não tenho desculpa para dizer outra coisa. O evolucionismo não cabe na Bíblia, não é uma proposta de Deus para a humanidade. Deus é o Criador, e desde o princípio do mundo, as coisas criadas revelam, inclusive, a divindade de Deus. Colossenses 1,16. Vamos ver isso aqui? 1,16. Pois nele, presta atenção nesse texto aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. As visíveis e as invisíveis. Os governos, tudo se estabelece sob o domínio do Senhor. Na criação e também na redenção. Essa é a imagem do Deus invisível, a sua criação. O último texto que precede assim, a minha abordagem sobre a formação do homem, que são textos que falam de forma mais genérica sobre o criacionismo, né? Falei de Gênesis, de Êxodo, de Salmos, de Isaías, de João, Atos, Romanos, Colossenses.
Olha, são 11 textos diferentes que eu estou apresentando aqui. O último deles, dessa sequência de 11, Hebreus 11, 3. Olha o que aqui diz esse texto. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não cabe evolucionismo aqui. O invisível e as coisas que não existiam antes foram formadas pela palavra de Deus. O livro de Gênesis conta essa história. Você pode reler depois com muita calma o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ok? Bom, vamos fechar agora o nosso estudo de hoje falando especificamente da formação do homem. Primeiro texto, Gênesis 1, 26 e 27. Vou repetir esse texto porque é importante que você tenha claro isso na sua mente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que imagem você tem? Claro que hoje, devido ao pecado, uma imagem muito deturpada, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, fomos formados do pó da terra. Gênesis 2, verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nossa origem é do pó da terra. Deus nos formou do pó da terra, não foi do macaco. E esse ser humano, esse boneco de barro, uma vez formado pelas mãos do Senhor, recebeu o sopro de vida da boca do próprio Deus. E a terra, como é que ela foi criada? Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes da terra ser formada, era assim que ela estava, em trevas e vazia. Aí vem o relato da criação, que você pode ler a partir do versículo 3. Deus falou e aquilo que ele falava era formado. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento e houve firmamento. Disse Deus, ajunte-se as águas numa porção só, num lugar só, e a porção seca sobrou. Aí Deus formou a porção seca, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. Então você vê aqui o descritivo, no capítulo 1 de Gênesis, como toda a terra foi criada por Deus a partir da sua palavra. E no sexto dia, Deus formou o homem do pó da terra, como já aprendemos, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Como foi formado o universo? Hebreus 11, 3, só reforçando. Hebreus 11, 3, já no finalzinho da Bíblia. Eu estou reforçando esse texto porque você vai perceber como a Bíblia vai explicando. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Outra informação importante. Quem participou do ato da criação? João. Vamos para João, capítulo 1, versos 1 a 3. João 1, versos 1 a 3. Lembre-se que eu já li no texto de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Jesus não estava sozinho no ato da criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A origem da vida em Deus. E ele formou, na criação, ele formou a todos nós. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu finalizo o estudo apresentando dois textos, um em Isaías e outro em 2 Pedro, ok? Atente por isso, porque quando você crê em Deus como Criador de todas as coisas, você passa a acreditar nele como Redentor, restaurador de todas as coisas. É importante finalizar esse texto, porque assim, se você não crê em Deus como Criador, você não crê na restauração, na nova terra. Então, o criacionismo, ele está fundamentado na lei de Deus, na sua palavra, ele também está asseverado no ato da recriação da terra, quando Deus formar
os novos céus e a nova terra, que é um tema que nós vamos estudar depois. Vamos lá para esse texto? Isaías 66, verso 17. Então vamos ao texto de Isaías. Eu falei 66, mas na verdade é Isaías 65, verso 17. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Eu não vou falar agora de novos céus e nova terra. Eu só estou querendo apontar aqui que o Senhor declara que Ele vai criar novos céus e nova terra. Então, Ele criou a terra, criou o universo, criou os seres humanos, e há uma promessa de restauração para uma nova terra. Ele diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, se você não acredita em Deus como aquele que criou a terra, então você não vai acreditar naquele que vai criar a nova terra. Essa é uma forma de você visualizar essa verdade. Uma outra maneira de você visualizar é o seguinte: se ele diz que vai criar novos céus e nova terra, então ele criou a velha terra. O texto bíblico acaba elucidando, a partir da perspectiva que você observar, ele afirma Deus como criador e Deus como restaurador. O ato de Deus ser restaurador de todas as coisas, criar novos céus e nova terra, é uma referência de que ele criou a antiga terra, vamos assim dizer. Nós vamos aprender um pouquinho mais disso lá adiante, sobre os novos céus. É o nosso último estudo. Na lição 10, nós vamos aprender sobre isso. Bom, e o segundo e último texto, 2 Pedro. E eu finalizo o tema de hoje com a leitura desse texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Amigos, o criacionismo aponta para o ato inicial de Deus ao criar o homem, e ele vai usar do criacionismo para estabelecer os novos céus e a nova terra. Ficou claro para você? Olha, nós vamos nos encontrar na próxima semana, mas o meu convite nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está estudando a Bíblia, o meu convite é que você aceite o criacionismo como parte da sua existência. Nossos primeiros pais foram formados pelas mãos de Deus, Adão especificamente, e depois de Adão, Deus criou Eva, e desse casal, as gerações. Nós somos filhos de Deus pela criação e seremos filhos de Deus pela restauração. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.